Querido Deus Pai, nós somos gratos a Ti por tudo que tem nos concedido. Obrigado, Deus, pelo Teu livramento e as Tuas bênçãos. Pai, temos pedido, prepara o nosso coração, nossa mente, a nossa alma, nosso espírito, para receber a ministração desta noite. Deus, que ela venha com clareza, com facilidade, para que possamos entender. E é o Teu servo que vai ministrar. Continua dando a ele, Senhor, a essa revelação de maneira profunda e clara, e a facilidade que tem para nos trazer, Senhor, esta palavra e podermos compreender a Tua vontade para com as nossas vidas. E assim, ao entender essa vontade, possamos praticar na nossa caminhada. É o que nós te pedimos e oramos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Aleluia, graças a Deus. Como é bom cantar da bondade, da graça, da misericórdia do nosso Deus, porque é sobre isso que nós vamos falar nessa noite, da graça, da bondade, da misericórdia, do favor de Deus e do seu grande amor para conosco, para com toda a humanidade, que o apóstolo Paulo está nos lembrando aqui no capítulo 2 da carta aos Efésios. Estamos na nossa quinta ministração, quinto estudo da série Epístolas da Prisão, a graça que liberta. E hoje nós vamos falar justamente dessa graça que promove a libertação das nossas vidas. E o tema do estudo de hoje é da morte para a vida pela graça de Deus. Diga comigo, da morte para a vida pela graça de Deus. É isso que nós queremos falar nesta noite, meus irmãos. Só fazendo uma breve recapitulação. Capítulo 1, Paulo nos introduz um cântico de adoração a Deus, quando ele diz no versículo 3, bendito Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele se lembra de todas as bênçãos e riquezas que temos preparados para nós. Em seguida aprendemos na terça-feira retrasada, a oração que ele nos faz aqui no capítulo, a partir do versículo 15, quando ele ora para que a igreja de Deus conhecesse o poder de Deus, conhecesse a riqueza da herança em Cristo Jesus, que a igreja ora para que a igreja tenha a convicção do chamado de Deus para cada um de nós e que tenha os corações iluminados para que nós possamos conhecer e experimentar das bênçãos de Deus nas regiões celestiais. Hoje Paulo fala da graça, e aqui no capítulo 2, essa passagem ela traz um ensino muito profundo e é, digamos assim, o centro da salvação. Paulo aborda aqui no capítulo 2 aquilo que é o centro da mensagem da salvação em Cristo Jesus, é o centro da mensagem da cruz. Quando nós cantamos o hino da harpa, levarei eu também minha cruz até morrer, eu a vou proclamar. A cruz vem falar justamente de graça. A cruz é o centro da mensagem salvadora. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo aqui, nos leva a uma jornada da miséria, das profundezas da morte, das profundezas do pecado, e ele nos conduz levando-nos até alcançarmos a compreensão da grandeza, da profundidade, da grandeza, da majestade que é a graça divina. É como se Paulo começa a construir aqui o capítulo 2, e eu desenhei aqui na introdução esse cenário para que facilite a nossa compreensão. Paulo está querendo nos levar como se nós estivéssemos em um campo de batalha, em que nesse campo de batalha há um conflito, e existem muitos cadáveres ali mortos por conta da guerra, por conta da batalha, mas de uma hora para outra, pela graça, aqueles cadáveres voltam a ter vida e passam a verdadeiramente a ter a vida plena. É aquela passagem de Ezequiel 37, aquele vale de ossos secos que estão mortos, ali na visão do profeta, os ossos estão sequíssimos, não tem solução, e Deus pergunta, por um acaso tornarão esses ossos a viver? E o profeta diz, Senhor, só Tu é quem sabes. E aí o profeta começa a profetizar, e aquele vale volta a ter vida. Paulo começa aqui nessa capítulo 2, nos levando a este cenário,
um cenário de completa destruição e desolação causado pelo pecado, que é a morte, mas também revela o poder sobrenatural de Deus em nos ressuscitar, nos dar vida, em trazer uma nova história para aqueles cadáveres, para aqueles que estavam mortos. Então, nós vamos abordar hoje, nesses 10 versículos do capítulo 2, dois aspectos cruciais aqui nessa passagem. Paulo vai nos mostrar a realidade da morte espiritual e também vai nos mostrar a intervenção de Deus para mudar este cenário. Então, dos versículos 1 ao 3, nós vamos ver justamente Paulo descrevendo esta realidade da morte que era e que na verdade não, está no passado, está no presente, que é a realidade de todos os que estão neste mundo sem Cristo Jesus. A morte espiritual aqui, que Paulo está nos começando essa sua explicação, ela é, na verdade, um cenário para todo aquele que não tem Cristo Jesus. Nós vamos ver que ele faz uma declaração contundente logo no versículo 1. Vocês, eu trouxe na linguagem de hoje, que é mais popular, né? Usam palavras mais simples do nosso dia a dia. Vocês estavam mortos em suas transgressões. Versículo 1 ele já começa dizendo, vocês estavam mortos. Se você olhar esses 10 versículos, Paulo vai tratar de morte e vida. O versículo 1 ele diz, vocês estavam mortos. Versículo 5 ele diz, estando nós mortos em nossos delitos. Então veja, o Paulo começa a descrever o cenário desse capítulo 2 em um ambiente, em uma posição que a humanidade estava morta. Essa condição é a condição natural de todos os que não têm Cristo Jesus. Todos que não conhecem a Cristo e que não receberam a Cristo estão efetivamente mortos espiritualmente. E aqui é muito importante nós entendermos essa morte que Paulo inicia. Todos nós estávamos mortos nos delitos e nos pecados, mas biologicamente estamos vivos. Temos que entender aqui, irmãos, essa expressão de Paulo aqui. Eu até trago um comentário do reverendo Hernandes Dias Lopes para nos mostrar o que significa estar morto nos seus delitos e pecados. Estar morto não significa a incapacidade de fazer coisas boas. Alguém pode estar morto nos seus delitos e pecados e ser gente boa, e ser uma pessoa que tem uma certa moralidade, mas ainda assim está morto nos seus delitos e pecados. Pode alguém estar morto nos seus delitos e pecados e ter uma conduta cívica correta, aprovada. Estar morto nos seus delitos e pecados não é impeditivo de alguém ser responsável para com a sua família. Cuidar da sua família, cuidar dos seus filhos, dar uma boa educação para os seus filhos. Estar morto não significa deixar de fazer essas coisas. Estar morto, que Paulo está dizendo aqui, não significa a incapacidade de uma pessoa fazer coisas aparentemente corretas. Acredito e espero que os irmãos estejam entendendo. O fato de alguém estar morto nos seus delitos e pecados não impede dessa pessoa de fazer boas ações aos olhos da sociedade. Dá uma esmola para alguém, mas continua estando morto, seus delitos e pecados. Dando um auxílio dando um prato de comida para alguém, mas ainda assim continua sem Jesus, continua morto nos seus delitos e pecados. Mas eu não faço mal a ninguém, não mato nem uma mosca. Se não tem Jesus, o estado desta pessoa, a realidade desta pessoa ela está morta nos seus delitos e nos seus pecados. Eu não dou nem um chute no gato, quanto mais pisar no rabo do gato. Se mesmo que a pessoa faça isso, mas não tem Jesus, ela está morta nos seus pecados e nos seus delitos. É essa realidade que Paulo encaixa e coloca no início do capítulo 2, todos os que estão sem Cristo. Todos os que estão sem Cristo estão afastados da percepção, da compreensão de que existe um Deus.
estão despreocupados com a eternidade, estão despreocupados com a vida espiritual. Está morto nos seus delitos e pecados, portanto, é a morte espiritual, é a incapacidade do ser humano perceber as coisas espirituais. Portanto, muitos podem estar se confundindo ou estar vivendo em uma vida socialmente correta, moralmente correta, e acha que fazer coisas corretas é suficiente para alcançar a salvação. Os nossos irmãos, chama assim porque também de alguma forma conhecem alguma parte do Evangelho, os espíritas têm essa compreensão de que não, eu preciso fazer coisas boas, preciso fazer boas ações, preciso fazer alguma coisa aqui para purgar as vidas passadas. E aí na vida passada ele era cachorro, agora ele volta, ou se ele foi muito mal, na outra vida ele vai vir como um cachorro, vai vir como não sei o quê, porque tem que pagar as penas das más ações que ele fez. Fazer coisas boas não tira de nós a condição, não tira de nós, quando eu digo, não tira do ser humano a condição da realidade de estar morto nos seus delitos e pecados. Portanto, aqui a falta de percepção das coisas de Deus, da vontade de Deus, é que nos insere e que coloca a humanidade nesta dura realidade de morte, de cadáveres de pessoas que estão vivas biologicamente, mas cuja alma e o espírito estão completamente desconectados da verdadeira vida que está em Deus. O Senhor, Deus, criou o homem para relacionar-se com Ele. E quando o pecado veio, e eu até cito aqui Isaías 59:2, o que nos separa de Deus, o que separa o homem de Deus, o que nos afasta de Deus, é justamente são os nossos pecados. O que faz com que o rosto de Deus se encubra e não enxergue, não nos olhe, são os nossos pecados. Por isso Paulo encerra toda a humanidade. Todos nós, e aí em Romanos ele fala também esse conceito, lá em Romanos ele diz, porque todos pecaram e todos ficaram separados de Deus. Essa separação que Paulo fala aos romanos, aqui Paulo resume e diz, todos nós estávamos mortos, não havia um que se salvasse. Paulo descreve essa morte espiritual, nesses 3 primeiros versículos aqui, ele descreve como um sistema escravizador, que tem um senhor perverso, que conduz esse sistema, e ele conduz esse sistema, esse senhor perverso, que conduz esse sistema, tem uma finalidade de levar a todos para um resultado destrutivo. Veja aqui no versículo 2, aliás, vamos ler o verso 1 e o verso 2. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo. Aqui Paulo, nesse curso deste mundo, ele está dizendo, os mortos desta vida, antes, e ele está dizendo, vocês Efésios, você que creu em Cristo Jesus, antes de encontrarem-se com Cristo, vocês estavam subjugados debaixo de um sistema escravizador, que ele chama aqui segundo o curso deste mundo. Paulo descreve a humanidade aqui, e nós nos amparamos também no que o apóstolo João fala na sua primeira epístola, que os mortos, aqueles que estão mortos nos delitos e pecados, andam conforme um sistema paralelo ao sistema de Deus. É um sistema contrário ao reino de Deus. Ele diz, os mortos andam segundo
o curso deste mundo, segundo a correnteza deste rio que se chama mundo, que leva para apenas um destino. O destino do sistema do mundo vai desaguar no final, aonde? No inferno, é o destino final. Se o rio corre para o mar, o sistema do mundo corre para o inferno. Paulo está dizendo, antes, vocês quando estavam mortos nos delitos e pecados, vocês andavam conforme este curso deste mundo. Vocês faziam tudo o que o sistema deste mundo fazia, tudo o que esse sistema deste mundo aprova. Vocês andavam segundo as ideologias, os princípios, os valores deste mundo. E o curso deste mundo, ele anda contrário ao curso do reino de Deus. O reino de Deus anda para a direita e o curso deste mundo vai para a esquerda. O reino de Deus vai para o norte e o curso deste mundo vai para o sul. É diametralmente oposto. Paulo está dizendo que todos os que estão mortos andam conforme a correnteza, andam segundo o conceito deste mundo, andam segundo o curso deste mundo. Eles são movidos, são como cadáveres flutuantes que vão andando nas águas do sistema pecaminoso, corrompido. Como o provérbio diz, tropeçam em pedras e não sabem nem naquilo em que estão tropeçando, estão andando obscurecidos com suas mentes e compreensões, não têm discernimento. Paulo, inclusive, mais à frente diz, vocês, aqui na própria carta aos Efésios, outrora vocês gentios, no capítulo 2, no próximo estudo nós vamos abordar isso, vocês outrora estavam sem Deus no mundo, não procuravam a Deus, ou seja, estavam segundo o curso do mundo, que era para o lado oposto. Se Deus estava para cá, outrora vocês estavam sem Deus no mundo, estavam indo para o outro lado. É isso que Paulo está dizendo aqui, que o sistema do mundo é contrário e anda em sintonia, é quem anda alinhado, né? Dissintonia, não achei a palavra, mas é isso aí, você entendeu? Sincronia. Não, sincronia anda junto, mas eu quero falar ao contrário, o antônimo de sincronia, vocês entenderam, né? Desintonizado. Pô, obrigado, Paulo. O sistema e o curso deste mundo está desintonizado, está fora da frequência do reino de Deus. Paulo está dizendo, todos os que são mortos andam na sintonia do mundo. Os vivos andam fora dessa frequência, na sintonia do reino de Deus. Então Paulo diz, a realidade da morte espiritual, em primeiro lugar, reflete que as pessoas que estão mortas andam em conformidade com o curso deste mundo. Irmãos, e a igreja, eu coloco aqui, a igreja é a arca de Deus, para que nós possamos viver aqui dentro, na sintonia do reino. Só a missionária Cristina entendeu e compreendeu a profundidade. Aqui, irmãos, é o seguinte, Deus, quando nos tira do curso deste mundo, Ele nos leva para um outro rio. E Ele espera que dentro da igreja, o povo de Deus viva na sintonia do reino. É por isso que nós vamos ver lá em Atos, aquela igreja do Novo Testamento, vivendo dentro da igreja como uma arca, que tem um sistema próprio, que tem uma sintonia diferente, mas que está nesta terra. A igreja está na terra, não está no céu. Nós estamos vivendo neste mundo que tem um curso, mas nós estamos num barco que vai para um outro curso, que tem uma outra regra, uma outra sintonia, outros valores e outros princípios, mas nós ainda estamos neste corpo mortal que precisa viver na sintonia do reino, mas não andar na sintonia do mundo. A igreja, por isso que lá em Atos vai dizer, e eles andavam e compartilhavam a palavra do Senhor nos templos e nas casas. E tinham tudo em comum. E nada lhes faltava. Por quê? Porque no sistema e na arca de Deus, no sistema do reino de Deus, os irmãos compartilhavam as suas causas e necessidades. E não havia dificuldade entre o povo.
E no sistema de Deus, os apóstolos se preocupavam em ensinar a palavra e os diáconos em servir as mesas, porque era o sistema da arca de Deus que está funcionando. É um sistema, eu estou falando muito de sistema, né? É um sistema dentro do outro. É um programa do reino dentro desse curso do mundo, mas que Deus está nos permitindo viver. Quem está vivo, pula para dentro da arca, como fez Noé. O sistema do curso deste mundo, como foi no dilúvio, levou todos aqueles corpos, mas quem estava no sistema de Deus, Noé e sua família, que entraram na sintonia do céu, que ouviu a voz de Deus, que mesmo sendo uma loucura, naquela época, diz o texto lá de Noé, ainda não havia chovido sobre a terra, apenas o orvalho que vinha e... Chuva? Que é isso, chuva? Mas Noé estava na sintonia do reino e não caminhou segundo o curso deste mundo. A igreja é essa arca, nós precisamos aqui viver os princípios do reino, o sistema de Deus, a sintonia espiritual que está no reino celestial, para que nós possamos viver aqui, porque já saímos de um sistema escravizador, que é o curso deste mundo, e Deus nos trouxe para um sistema libertador. Que glória, irmãos, que maravilha. Isso aí é esse transporte que Paulo diz, porque o Senhor nos transportou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele tirou de um sistema escravizador e nos colocou para um sistema que nos dá liberdade, transformação, nos dá outros princípios e valores. Mas quem está morto está indo no curso, andando segundo o curso deste mundo. E quem está segundo o curso deste mundo, não está apenas doente, irmãos. Morto não é doente. Morto é o quê? Morto está doente? Vós estavam mortos nos vossos delitos e pecados. Olha a gravidade que Paulo está dizendo. A pessoa sem Cristo não está doente, não precisa de uma restauração no sentido de pegar. Quero que você entenda a restauração sobre esse aspecto que eu estou falando aqui. Esse móvel está com defeito, vou trocar aqui o pezinho, vou restaurar e consertar o pé, mas na essência o móvel é o mesmo. Conseguiram captar essa imagem? Se eu quiser, vamos supor que tivesse quebrado o pé desse púlpito, eu vou restaurar esse púlpito, eu vou lá e só faço trocar o pezinho que quebrou e encaixa, mas todo o resto é o mesmo. Paulo não está dizendo que é isso que a humanidade está, Paulo está dizendo, está morto. Então, um morto não precisa de cura, ele não está enfermo, não está doente, está morto não é uma cura, apenas um Dorflex para passar a dor de cabeça, não é um remédio para curar ali um problema de coração, está morto e morto é morto. Paulo está dizendo, sem Cristo estão mortos. Então a gente fica pensando às vezes, eu aceitei Jesus é só para dar uma melhorada na minha vida. Às vezes a gente pensa que aceitar a Jesus é só dar uma melhorada na moralidade. Aceitar a Jesus é literalmente tirar do túmulo para a vida. Paulo fala sobre isso nessa mesma passagem aqui, no versículo 5. Estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida. E o versículo 6, e juntamente com ele nos ressuscitou. Irmãos, só ressuscita quem morreu, quem estava morto. Então veja que, segundo o curso deste mundo, o mundo não precisa de cura, o mundo precisa de ressurreição. As pessoas no mundo não precisam de uma mensagem, de um evangelho que apenas corrige problemas psicológicos e emocionais. O mundo precisa da mensagem do evangelho que produz vida, que traz ressurreição para aqueles que estão mortos nos seus delitos e pecados. Mas estar morto nos seus delitos e pecados, segundo Paulo aqui, é estar debaixo de um senhorio perverso. Versículo 2 e versículo 3, a parte A. Nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, já falamos, e segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito, que agora atua nos filhos da desobediência. Quem é esse cidadão aqui? Quem é o Senhor
desse sistema escravizador? Satanás. Paulo está dizendo aqui, vocês andavam conforme um sistema, debaixo de um senhorio do príncipe do ar, do príncipe da potestade do ar, e quando ele diz que atua nos filhos da desobediência, porque Satanás está desobedecendo desde o início, a palavra diz isso, ele vem desobedecendo desde sempre, e Paulo está dizendo aqui que o príncipe da potestade do ar refere-se a Satanás, e é a condição de que dos mortos estão sob o senhorio, o governo deste príncipe maldito, perverso, que só quer matar, roubar e destruir. Então veja, aqueles que estão dominados pelos desejos da carne e da mente, versículo 13, ele vai dizer: Satanás escraviza as pessoas que vivem no sistema deste mundo, alimentando os desejos da carne e os desejos da mente e do pensamento. É aí que ele escraviza, dando e oferecendo à humanidade o cardápio variado de pecados. O que é que você quer? Hoje eu tenho para você adultério, está servido? Hoje eu tenho para você engano, está servido? Hoje eu tenho para você roubo, está servido? O Senhor deste mundo está alimentando a carne e a mente para continuar escravizando, dominando e nos fazendo permanecer no sistema escravizador do curso deste mundo. Qual é o resultado daqueles que estão neste estado? Versículo 3, a parte B, ele vai dizer aqui, entre os quais também nós todos andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Paulo está dizendo, eu também estava nesse sistema, eu também estava debaixo desse senhorio. E quando ele diz essa expressão, filhos da ira, ele dá o resultado para onde essas pessoas irão. Essa expressão, éramos por natureza filhos da ira, Paulo está dizendo, por natureza, se continuássemos neste sistema, se continuássemos debaixo deste senhorio, se continuássemos sendo governados por este príncipe do ar, o nosso destino final seria juízo. Essa ira que ele está falando é a ira de Deus no último dia que João viu lá em Apocalipse, que é o grande trono branco, em que ele ressuscitará grandes e pequenos, e todos se apresentarão diante dele, e ali ele lançará todos os desobedientes, os idólatras, os feiticeiros, e ele dá toda uma relação lá em Apocalipse, e lançarão juntamente, essas pessoas juntamente com o diabo, seus anjos, o inferno, serão lançados todos no lago que queima eternamente, que é o lago de enxofre da morte, todos eles serão lançados ali. Filhos da ira era o resultado de quem está morto, é o destino de quem está caminhando segundo o curso deste mundo. Essa descrição sombria nos faz entender a nossa condição passada, e ela deveria produzir em nós a seguinte reflexão: olha de onde Deus me tirou, olha o destino que eu estava sendo conduzido, e olha pela graça de Deus onde o Senhor me colocou. Me tirou de um tremedal de lama, como disse o salmista, e firmou os meus pés sobre a rocha. Me tirou lá de trás das malhadas e me fez assentar entre os príncipes do teu povo. O Senhor nos tirou. O resultado desta morte espiritual, o destino final, certamente seria algo completamente destrutivo. Era o nosso lugar de destino, apesar de não ser o que Deus queria para nós, mas quem permanecer neste curso deste mundo, continuar morto nos seus delitos e pecados, inevitavelmente é o resultado que vai alcançar as pessoas. E isso, irmãos, deveria brotar em nosso coração duas atitudes, pelo menos:
Gratidão porque o Senhor iluminou a minha mente, a sua mente, para entender a mensagem da cruz, para compreender o Evangelho. 2, tentar tirar o máximo de cadáveres flutuantes nesse rio que vai destino à perdição eterna. O Senhor, por isso Deus nos chama, somos pescadores de almas, temos que compreender essa realidade. Se Deus nos tirou deste cenário, dessa dura realidade de morte, e nos transportou para a vida, deveria brotar em nosso coração um desejo ardente de irmos lá e tirar o máximo de pessoas desse sistema perverso, escravizador, que vai levar para a morte. O Senhor nos chama para sermos estes instrumentos de Deus, para levar a mensagem de salvação aos que estão perecendo, tropeçando, e não sabem nem em que estão tropeçando, meus irmãos. Mas olha comigo aqui o versículo de número 4. Leia comigo. Mas Deus... Passa para o 5. Juntamente com Cristo. Volta o versículo 4, irmão, mas olha só... Até aqui eu estou falando só de morte, miséria, escravidão, destruição. Mas aqui o versículo 4, olha como é que Paulo começa. Mas Deus, eu também estava lá, mas Deus interveio nesse cenário. Eu estava morto também, Paulo, eu imagino Paulo escrevendo isso aqui. Eu estava morto nos meus pecados, eu estava matando os crentes, eu estava encarcerando os crentes, eu estava aprovando a morte de Estevão, eu estava fazendo isso, eu estava fazendo aquilo, eu estava tendo zelo sem compreensão, mas Deus, riquíssimo em graça, em misericórdia, em amor, me deu vida quando eu estava morto lá neste cenário de destruição. Aqui Paulo entra ele interrompe o cenário de morte para introduzir o cenário da vida. Mas Deus, é um clamor de Paulo, olha, esse cenário nós estávamos perdidos, afastados de Deus, completamente arruinados, debaixo da escravidão de Satanás, presos, destinados para a morte, mas Deus me tirou deste lugar de morte, mas Deus me ressuscitou das trevas. Irmão, nós temos que ter esta alegria de saber que pela intervenção de Deus, compreendendo a realidade, a dura realidade que todos nós estávamos mortos e não tinha outra alternativa se não fosse Deus, se não fosse esse mais, se não fosse essa palavra de Deus, mas Deus decidiu intervir, mas Deus decidiu mudar a realidade, mas Deus decidiu mudar a história, mas Deus decidiu usar de graça, mas Deus decidiu usar de amor, Deus decidiu usar da sua rica misericórdia, mas Deus decidiu usar da sua bondade e nos trouxe vida. Nessa versão, no versículo 1, não dá ideia, mas Paulo já começa o versículo 1. E Ele vos deu vida quando vocês estavam mortos nos vossos delitos e pecados. Apesar desse cenário sombrio de morte, Paulo está enfatizando é a vida que Deus nos deu. Ele quer mostrar para nós que o mais importante é a vida, a nova natureza, a nova humanidade que, a partir de Cristo Jesus, Deus está formando. Um novo homem, uma nova mulher, um novo corpo. A igreja é esse corpo, esse novo homem que Deus está fazendo brotar em nosso meio. Por quê? Porque Deus é riquíssimo em misericórdia, por causa do seu grande amor, com que nos amou, estando nós mortos nos delitos e pecados, e pela sua imensa graça, e pela sua bondade, como está no verso 7, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Irmãos, aqui, esse é o enredo de Paulo, mas Deus nos deu vida. Se nós juntarmos o versículo 1, o versículo 5 e o versículo 6, você vai juntar essa única expressão do capítulo 2, versículos 1 ao 10, você vai guardar isso. Mas Deus me deu vida.
Deus nos deu vida. Apesar de tudo que eu sou, mas Deus me deu vida. Apesar de todo o meu passado, mas Deus me deu vida. Apesar da minha história familiar, mas Deus me deu vida. Ele te deu vida, irmãos. Ele nos deu vida, e porque nós continuamos entristecidos, não podemos jamais esquecer a obra de salvação. E é isso que se chama salvação. Nesses versículos do capítulo 2, do 1 ao 10, é o resumo da mensagem da salvação. De que Deus nos salvou? Da ira final que está lá em Apocalipse, no grande trono branco. Salvação também é ser livrado da ira de Deus, não por alguma coisa que eu e você fizemos, mas pela riquíssima graça e misericórdia do Senhor. Salvação não é uma recompensa por algo que eu faço, mas é um presente recebido de Deus, porque eu não merecia, mas Ele decidiu nos abençoar. E é aqui que eu falo, e esse presente recebido, essa vida que temos em Cristo Jesus, mencionada aqui, não é uma melhoria, aquilo que eu falei no início, não é um remédio paliativo para curar uma dor de cabeça. A salvação não é um recauchutamento, não é recauchutar uma vida. A salvação em Cristo não é um pequeno reparo, é passar apenas uma tinta branca ali para fazer um reparozinho e dar uma guaribada para melhorar a nossa vida. Salvação não é isso. Salvação e vida, que Paulo está dizendo aqui no versículo 1 e no versículo 5 e 6, Ele vos deu vida. Essa vida que Ele está dizendo é uma transformação radical. É por isso que Jesus sempre dizia, vai, não peques mais. Será que vai ser uma vida incorruptível desde o dia que aceitamos a Jesus? Não, mas não, a partir de Cristo Jesus, nós vamos tropeçar, nós vamos cometer os nossos erros, mas não andaremos mais segundo o curso deste mundo, que tropeça, não sabem que tropeça, que peca e peca e peca e peca e vive no pecado. Falamos no estudo quando estudamos as epístolas de João, 1 João, 2 e 3 João, falávamos isso, João fala sobre isso, como é que nós podemos dizer que somos filhos de Deus e andamos praticando as obras das trevas? Então, Paulo está dizendo assim, esta vida, Ele vos deu vida, e olha aqui como está no versículo de número 5, estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida, juntamente com, ou seja, não há vida se estivermos separados de Cristo. A vida é juntamente com Cristo. É uma mudança radical que o crente precisa ter, que aquele que sai da morte e vem para a vida, é uma completa e total transformação. Deus nos uniu à própria vida de Cristo, para que nós refletíssemos as coisas que Cristo fez. E aqui Paulo descreve aqui 4 atributos desta salvação divina. Ele diz que Deus fez isso conosco, nos deu vida quando estávamos mortos, por meio da sua rica misericórdia, por meio do seu grande amor, por meio da sua graça e por meio da sua bondade para conosco. São esses 4 atributos que Deus usou para nos alcançar em salvação. Isso está nos versículos 4 em diante, versículo 5 em diante, esses atributos. Você vai ver que Deus teve compaixão de nós. A sua rica misericórdia, a sua infinita misericórdia, inclusive a palavra de Deus diz, profeta Jeremias, as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. Olha só como o profeta coloca, as misericórdias, ou seja, as ricas misericórdias. O Senhor, manhã após manhã, está renovando a sua graça e misericórdia. Manhã após manhã, Ele tem compaixão. E olha para mim e diz, Everlan, por que tu não muda de vida?
e está estendendo manhã após manhã a sua misericórdia para que eu alcance salvação. Miqueias capítulo 7, verso 18, o Senhor não retém a sua ira para sempre, porque Ele tem prazer na misericórdia. Por isso Ele é riquíssimo em misericórdia, mas Ele também fez isso por causa do seu grande amor para conosco. Olha isso, a causa da salvação é o qual? Por causa do grande amor com que nos amou. Que grande amor! Tem até um hino, né? Grande amor, amor de Cristo. Não é isso? Aí eu me esqueci o resto, só sei essa parte. Que grande amor, essa é a causa, irmãos. Por que Ele decidiu nos amar? Melhor dizendo, por que Ele decidiu nos salvar? Porque Ele nos ama, com grande amor. E é isso que João escreve lá, 3,16. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira, de uma forma tão grandiosa, que Ele deu o seu Filho. E assim mesmo João diz: porque nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Pelo seu grande amor, Ele enviou o seu Filho para morrer, e Jesus não foi, a oração única de Jesus que não foi ouvida, foi justamente porque Ele te amava que essa oração de Jesus não foi ouvida. Você sabe qual é a única oração de Jesus que não foi ouvida por Deus? Sabe qual é a única oração de Jesus que não foi ouvida? Passa de mim esse cálice. Meu filho, eu queria passar esse cálice, mas como eu amo muito a humanidade, como eu tenho um grande amor pelos homens, tu vais morrer por eles, porque eu amo esses meus filhos. Eles não sabem nem que são meus filhos, mas eu não vou te atender nessa hora não. Aí você reclama quando Deus não ouve a sua oração, se nem a oração do filho dele não ouviu em determinado momento, porque era contrária à vontade de Deus, quanto mais as nossas. Por isso que precisamos aprender a orar, por isso que Jesus ensinou a oração do Pai Nosso. Seja feita a tua vontade, não a minha. Por que Ele fez isso e não ouviu a oração de Jesus? Por causa do seu grande amor com que nos amou, porque Ele tinha um plano de nos salvar, de nos ressuscitar da morte, de nos trazer para a vida. Glorifica o Senhor, porque esse amor é a causa, é por causa desse amor. Paulo está dizendo aqui, foi este amor que fez com que a salvação hoje estivesse à minha e à sua disposição, está aí à disposição de toda a humanidade, irmãos. E o que nós estamos fazendo com essa palavra? Que as pessoas estão ainda segundo o curso deste mundo, e nós estamos, não, já estou na arca, estou bem. Mas esse amor precisa ser levado, porque foi por causa desse grande amor que nós alcançamos a salvação. Terceiro atributo da salvação é pela graça. Vocês são salvos pela graça. A graça é um perdão concedido, mesmo quando nós não merecemos. É quando alguém te faz o que é graça? Vou aplicar monetariamente, fica mais fácil. Eu empresto para um cidadão 10 mil reais. Prestei para o Everton aqui, 10 mil reais. Eita glória, porque eu tenho uns 10 mil reais para emprestar, né? Aí o Everton chega, pastor, toda dificuldade, teve uma situação, o negócio que eu peguei esse dinheiro não deu certo. Eu queria... Oi? Olha, Deus revelando, eu vou casar, e aí teve outros custos e tudo mais. O senhor aceita quitar a minha dívida com 10 reais? Olha o que é graça. Me dá esses 10 reais e está pago. Pela graça. Isso é a graça. Você talvez nunca tenha ouvido a graça sobre esse aspecto. Graça é, você entra com alguma coisa, você dá 10 reais, mas não paga 10 mil reais que foi o empréstimo. Por isso que Jesus lá em Colossenses, Paulo escreve, Ele cravou no alto da cruz, Colossenses capítulo 2, verso 15, cravou no alto da cruz a cédula de dívida que pesava contra nós em mandamentos e ordenanças, e agora em Cristo Jesus somos libertos. Por quê? Pela graça. Eu não tinha nada para dar, eu tinha só 10 reais, mas esses 10 reais quitou 1 milhão, porque é graça de Jesus que nos salva.
não é obra. Aí ele fala aqui, não tem nada que você possa fazer para Deus, não tem nada que nós possamos melhorar a nossa situação, nós não temos crédito diante de Deus. Tem gente que diz assim, Senhor, se eu tenho crédito diante de Ti, atende a minha oração. Não vai atender, que nem de Jesus ele atendeu, porque não estava de acordo com a vontade do Pai. Nós não temos crédito, nossa dívida, nosso débito era impagável. Eu tinha só R$10, eu fui até generoso, ele me pagou com 10 centavos, mas a graça chegou, está pago. Com 10 centavos, está pago. É a oferta da viúva, está pago. Isso é graça. É a graça de Deus que nos salva. É a misericórdia de Deus, não são os méritos humanos. Não é porque eu sou legalzinho, não é porque eu sou bonitinho, não é por causa de nada que eu possa fazer. É a graça de Deus revelada. Como cantamos em 205, é a graça de Deus que nos alcança. E o quarto atributo é a bondade de Deus para conosco. Irmãos, olha o que é salvação. Salvação, então, é pela rica misericórdia de Deus, por causa do seu grande amor, pela graça que quitou uma dívida impagável e pela sua bondade. Olha aqui o versículo de número 6, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Verso 7, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. O que Paulo está querendo dizer aqui no verso 7? Que é salvação. Salvação é pela rica misericórdia, por causa do amor, pela graça. Mas a misericórdia, o amor e a graça de Deus nos acompanham com a sua bondade. A bondade é fazer com que a gente consiga continuar dentro dos limites da salvação, sem nos desviar nem para a direita, porque Deus é bom, até nos levar aos séculos vindouros. Pela bondade, Deus nos guia até a eternidade. Ficou bonito. Pela bondade, Deus nos guia até a eternidade. Pela bondade de Deus, Ele te sustenta até a eternidade. Ele te conserva salvo. Pela bondade, Ele te leva até a presença dEle. É a bondade de Deus que nos sustenta. Cantamos aqui. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a Ti, te dou o meu ser e entrego tudo a Ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. A bondade de Deus vai nos seguindo, sabe até aonde? Até a eternidade, porque Ele nos salvou não para ficarmos parados e estagnados. A salvação não é uma estação que a gente entra e fica parado. A salvação é um bonde que nós entramos nela e vamos andando no trilho da bondade, da graça, da misericórdia, até chegar a Canaã celestial, a eternidade. É a bondade que nos leva até a vida vindoura. É a bondade de Deus que nos conduz até os séculos vindouros. Então isso é salvação. Salvação é misericórdia, rica misericórdia, por causa do amor, por meio da graça, guiados pela bondade, até chegar à eternidade. Como ficou lindo, eu não sei se eu vou repetir isso de novo. Essa é a salvação que você tem. Paulo está dizendo, Ele vos deu tudo isso quando vocês estavam mortos. Mas agora nós saímos da morte para a vida. Que glória ao Senhor, que Senhor maravilhoso, que alegria termos esta consciência e esta sabedoria. Antigamente andávamos nas transgressões do pecado. E para nós encerrarmos, irmãos, você entrou no bonde da salvação e não tem que ficar agora parado. E é o que ele termina no versículo de número 10. Estávamos mortos. Ele nos deu vida e ressuscitamos em Cristo Jesus. Para o quê? Verso 10, leia o verso 10. Ele fez tudo isso para você para qual finalidade? Leia o verso 10. Somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas... Por que Ele te deu vida? Quando Ele diz aqui,
feitura sua, criados em Cristo, é o que ele fala para Nicodemos: necessário vos é nascer de novo. Se eu estou morto e encontro Jesus, eu nasci de novo, criado em Cristo, feitura de Cristo, para uma finalidade: para as boas obras que Deus preparou para nós desde a antiguidade. De antemão preparou para que andássemos nelas. Se quando eu estava morto, eu andava segundo o curso deste mundo, agora que eu estou vivo, eu ando segundo as boas obras que Deus preparou em Cristo Jesus para eu praticar. E aqui, irmãos, eu não pratico boas obras para ser salvo, mas porque eu sou salvo, eu faço boas obras. É diferente. Porque Ele me salvou, agora eu perdoo. Porque Ele me salvou, agora eu socorro o perdido. Porque Ele me salvou, eu dou a outra face. Porque Ele me salvou, eu levo o Evangelho para os perdidos. Eu não faço isso para ser salvo. Eu faço porque eu sou salvo. Então, o salvo que não produz nada, o que ele vai fazer, segundo João 15? Acho que é o 15 ou é o 14? Corta! Porque eu vos chamei para que vocês deem frutos, e o vosso fruto permaneça. Obra. Ele nos salvou para fazer algo, mas a maioria dos crentes, fui salvo. Só tem que ir o domingo para a igreja. Quando vem? Só tem que ir para a escola dominical. Quando vem? Só tem que ir para o culto de terça-feira. Quando vem, já estou salvo. Não preciso fazer mais nada. A salvação é para praticar as boas obras. E eu coloco aqui e digo o seguinte: as boas obras não nos levarão para o céu, mas as boas obras nós levaremos para o céu para sermos galardoados. Entendeu? As boas obras não me salvarão para me levar ao céu, mas as boas obras eu levarei ao céu, e o Senhor vai dizer: servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, no muito te colocarei. E vinde e entra para as bodas do teu Senhor. Está entendendo as obras? Está vendo como essa mensagem deve instigar e estimular as nossas vidas a praticar e fazer alguma coisa? Você não foi salvo para ficar em banco de igreja, não, irmão. Você foi salvo para dar testemunho na sua escola, no seu trabalho, na sua vizinhança. Isso é praticar boas obras. Você foi salvo para fazer algo, e isso o Senhor vai recompensar. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51, ao final do capítulo 15, porque a nossa obra no Senhor de maneira nenhuma será em vão. Você foi salvo para fazer alguma coisa. Tem salvo aí? Amém. Tem vivo aí? Então dê glória a Jesus. Os vivos louvam ao Senhor, os mortos estão perdidos, e nós temos que ter a mesma graça, a mesma misericórdia, o mesmo amor, a mesma disposição e a mesma bondade para levar e ressuscitar os vivos de entre os mortos. Que o Senhor nos abençoe, meus irmãos, nesta noite, que o Senhor nos ajude a caminhar desse jeito.